E se Deus não? Mensagem 3. A sabedoria de Deus. Nas duas mensagens anteriores, nós trabalhamos o tema de soberania de Deus, com um enfoque um pouquinho diferente daquele que o pastor Henrico já havia dado na série sobre os atributos de Deus. Dessa vez pensando mais na questão de confiança em Deus, como nós temos trabalhado. E nós pensamos a questão de não termos uma visão correta de quem Deus é e por isso temos dificuldade de confiar nele nos moldes prescritos pelas Escrituras. E essa dificuldade de confiarmos em Deus se prende ao fato de que a nossa visão costumeira de Deus, que não é necessariamente a visão que a Bíblia apresenta, está muito ligada à experiência. Se passarmos por situações difíceis, por exemplo, e todos nós as temos em maior ou menor grau, parece que não cabe na nossa teologia um Deus que permita reveses, dificuldades, situações que trazem sofrimento e dor ao nosso coração. Aí nós acabamos presas fáceis da concepção nada bíblica que pergunta: se Deus é tanto poderoso quanto bom, por que há tanto mal no mundo? Aliás, essa pergunta perturba o homem sem Deus, o homem que parece conhecer a Deus como a qualquer outra suposta divindade. E ele surge com explicações bastante distantes da verdade por causa disso. A capa da Veja, de 9 de setembro de 2015, se ocupou desse tema, estampando a foto de um menino sírio de 3 anos morto na praia da ilha de Kos, na Grécia, depois que um bote de 5 metros de comprimento em que vários refugiados sírios que fugiam dos terroristas virou. O ser humano, diante de tanto sofrimento, ele tem dificuldade de crer num Deus soberano, sábio e amoroso. E até mesmo nós que nos dizemos cristãos, diante de situações como essa, temos dificuldade de crer em versículos que declaram como o Salmo 9:10, os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Você já reparou que como cristão é mais fácil obedecer a Deus do que confiar plenamente nele? Nós temos a tendência de colocar a obediência a Deus num patamar superior à confiança que devemos ter nele. Mas parece que Deus enxerga a nossa desconfiança dele como sendo tão grave quanto a nossa desobediência a ele. Quando os israelitas estavam famintos no deserto, Salmo 78 diz que eles duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Poderá suprir de carne o seu povo? E isso depois de Deus ter feito jorrar água da rocha. Os 2 versículos seguintes, 21 e 22, declaram que o Senhor os ouviu e enfureceu-se. Atacou Jacó com fogo, e sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Não confiar em Deus conforme a Bíblia prescreve que devemos confiar, como a gente dizia antigamente, não é café pequeno não, é coisa muito séria. Por isso meu intento hoje é continuar estudando sobre quem Deus é, mas especialmente levando em conta as situações que temos que enfrentar, onde temos a tendência de questionar a afirmação bíblica de que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quero me ater à mesma ideia central das duas mensagens anteriores. Quando não confiamos em Deus, nós duvidamos da sua soberania, questionamos a sua bondade ou amor e questionamos a sua sabedoria. Nas primeiras 2 mensagens, tratamos de soberania de Deus. Hoje nós queremos atacar um outro atributo que precisa se encaixar com a soberania de Deus, de forma que a nossa confiança nele traga glória para ele. Abra caminho para que ele nos faça bem, aquele bem de Romanos 8, 28 e 29, sermos conformados à imagem de seu Filho. Esse atributo é a sabedoria de Deus. Então vamos definir sabedoria de Deus. Eu me recordo de uma troca de e-mails que fiz com um pastor na época do primeiro tsunami, Natal de 2004.
Aliás, de alguma forma, esses e-mails se tornaram públicos e talvez você até tenha tido contato com eles. Havia naquele homem uma dificuldade de crer num Deus soberano conforme o parâmetro bíblico desse conceito de soberania. E isso fazia com que ele questionasse a sabedoria de Deus. Não me recordo das palavras exatas, mas uma das razões da minha indignação ao combatê-lo foi ele colocar essa sua dúvida existencial, como ele chamou, na internet. Portanto, para pessoas que em grande probabilidade nem sequer conheciam a Cristo como Salvador. A ideia dele era de um Deus pequeno, quase humano em suas limitações. Infelizmente, esse pastor hoje não crê nem na segunda vinda de Jesus Cristo. Mas a tendência das pessoas desprovidas do temor de Deus é serem declaradamente blasfemas em suas declarações quando ocorrem catástrofes. Aí elas ousam pôr para fora palavras petulantes, palavras irreverentes contra Deus. Uma dessas ocasiões teve lugar quando surgiu uma notícia, uma catástrofe em Aberfan, país de Gales, em 1966. A montanha de detritos extraídos de uma mina de carvão na localidade, que equivalia a 230 mil metros cúbicos, numa acomodação natural, deslizou sobre o povoado e soterrou uma escola, matando 109 crianças e seus professores. Nesse dia, um repórter da BBC de Londres disse: "Acho que é uma ocasião em que o Todo-Poderoso cometeu um erro." Para nós que tememos a Deus, o Deus vivo, isso soa como reverência, como blasfêmia. Mas não é fato que quando uma tragédia se abate sobre a nossa vida, temos a tendência de expressar, talvez de forma menos ofensiva, que nós achamos que Deus talvez tenha vacilado? Esse tipo de reação, em grande probabilidade, é um mero desabafo. Para nós que temos consciência de que Deus não comete erros, que é infinito em sua sabedoria, que sempre sabe o que é melhor para nós e a melhor forma de trazer isso à existência. Isso porque nossa sabedoria de seres humanos é, na melhor das hipóteses, falível. Dificilmente nós conhecemos todos os fatos. Portanto, nós temos dificuldade de saber o curso correto de ação, digamos. Por outro lado, Deus jamais tem dificuldade quanto à tomada de decisões. A sabedoria dele é intuitiva, é infinita, é infalível. O teólogo John Dagg, em seu Manual de Teologia, descreve sabedoria como sendo escolher o melhor fim de ação, bem como os melhores meios para a obtenção desse fim. Depois ele acrescenta: Deus é infinitamente sábio porque seleciona a melhor linha de ação possível e porque adota os melhores meios possíveis para a consecução do objetivo que tem em mente. Então esse melhor fim de ação de Deus é, em última análise, a sua própria glória. Ou seja, tudo que Deus faz ou permite em toda a sua criação, no fim, servirá ao propósito de promover a sua glória. Como John Piper declara no seu livro Desejando a Deus, o fim principal de Deus é glorificar a Deus e deleitar-se em si mesmo eternamente. Basta nós olharmos para os textos do Novo Testamento que trazem o conceito de glória para nós concordarmos com John Piper. Se você quiser, João 15:8, Romanos 1:21, 11:36, 1 Coríntios 10:31, Efésios 1:12-14, Apocalipse 4:11, 5:13, 15:4. Assim como foi com o conceito de soberania de Deus, tudo que diz respeito à glória de Deus é um mistério que nós não temos como compreender completamente. Mas nós sabemos que inclui o descortinar de sua grandeza, sua extraordinária perfeição, incluindo a perfeição da sua sabedoria. Quando nós estamos diante de tragédias ou adversidades pessoais, a nossa tendência sempre é perguntar por quê? E fazemos isso por não conseguir conceber a possibilidade de algo bom para nós ou de glória para Deus advir de uma circunstância adversa que tenha acometido alguém que amamos ou a nós mesmos.
Mas será que a sabedoria de Deus, portanto, a própria glória de Deus, não é mais claramente exibida quando ele arranca o bem para nós e glória para si mesmo da confusão e da calamidade, e não de coisas agradáveis? Assim como a sabedoria de um jogador de xadrez é mais visível quando ele derrota um oponente de peso e não um novato inexperiente, da mesma forma, a sabedoria de Deus fica mais patente quando ele, do meio da calamidade, do tumulto, promove o nosso bem, glorifica o seu próprio nome. Eu penso que nenhum de nós tenha dúvida quanto a vivermos num mundo que está cada dia mais hostil. Pelo menos a comunicação nos dá a entender que ele está ficando mais hostil. Na verdade, ele sempre foi. A Bíblia fala de nosso inimigo andando ao nosso redor como um leão, rugindo, procurando a quem ele possa devorar, diz 1 Pedro. O desejo dele é nos peneirar como trigo, como ele fez com Pedro, diz Lucas 22. Ou ainda, nos levar a amaldiçoar a Deus, como ele procurou fazer com Jó e quase conseguiu. Deus não nos poupa da assolação de doenças, das lutas, das decepções deste mundo amaldiçoado pelo pecado. Mas o que Deus faz é reunir todos esses elementos, o bem e o mal, e fazer uso completo disso, para o nosso bem e para a glória dele. A infinita sabedoria de Deus é exibida quando ele do mal faz surgir o bem. É beleza que brota das cinzas, declara Jerry Bridges em seu portentoso livro Confiando em Deus. Hebreus declara o seguinte: nossos pais nos disciplinavam por curto período segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Participar da santidade de Deus é equivalente a sermos conformados à imagem do seu Filho, conforme nós já vimos em Romanos 8, 29. Deus sabe precisamente quem Ele deseja que nos tornemos e exatamente quais as circunstâncias boas e ruins necessárias para gerar esse resultado em nossa vida. Quando vejo esse versículo, quando eu leio, eu me lembro da criação dos nossos filhos. Quantas não foram as situações em que Jussara e eu sentimos que cometemos erros, que nos perguntamos se aquilo era o que realmente deveríamos fazer. Nós disciplinávamos por curto período, segundo nos parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem. E repare que o autor de Hebreus não diz que Deus nos disciplina por curto período, porque é por uma vida inteira que Ele faz isso conosco. E afirma que é para o nosso bem. Deus não tem que esquentar a cabeça de saber se ele está ou não agindo certo. Se aquela é a melhor tática. Se vai ou não produzir o efeito desejado. Com sabedoria infinita e infalível, ele sabe que combinação de circunstâncias, repito, boas e más, acabará fazendo-nos participar da sua santidade, ser mais parecidos com seu Filho. E no versículo 11, o escritor de Hebreus ainda acrescenta que a disciplina dói. Mas ele também afirma que ela é proveitosa, produz fruto de justiça e paz. Quando Deus nos disciplina, a intenção não é punir. Todo o castigo que merecíamos recaiu sobre Jesus lá na cruz do Calvário. Isaías 53:5 diz: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. O propósito da disciplina de Deus é nos transformar mais e mais à semelhança do seu Filho. É fazer com que participemos da sua santidade. Por isso o Salmo 119:71 declara: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O conhecimento proveniente de lermos e estudarmos a Bíblia é o princípio da renovação da nossa mente lá de Romanos 12. Mas a transformação real ocorre no mais íntimo do nosso ser, quando os princípios da palavra de Deus passam a funcionar no nosso dia a dia. Bom exemplo disso é a paciência. O termo vem do latim e basicamente significa sofrimento e capacidade de aguentar. O conceito em si pressupõe, por exemplo, sermos tratados de forma injusta. E o gerar da paciência é um processo. Não é nada imediato. A gente não pede a Deus orando: Deus me manda 5 quilos de paciência, e Deus manda instantaneamente pelo Sedex. Não é assim que funciona.
Se nós pararmos para variar, não é difícil nós percebermos que as marcas da piedade em nossa vida só serão produzidas via adversidade. Pense no amor sacrificial, por exemplo. Ele só será produzido quando formos postos diante de situações que exigem renúncia, que exigem um sacrifício pessoal. Só Deus sabe o que precisamos, quando precisamos, quanto precisamos e como trazer isso a efeito em nossa vida. A disciplina de Deus é sob medida para as nossas necessidades pessoais. Ele jamais haverá de nos treinar como se fosse o personal trainer, permitindo medida excessiva de adversidade. Mas fato é que Deus não explica o porquê. Quando estamos sendo treinados em alguma modalidade, seja no atletismo ou na música, geralmente o técnico ou o professor explica o propósito deste ou daquele exercício que ele nos dá para fazer. E mesmo que seja um exercício fatigante, fato é de que sabemos o que eles visam, geralmente nos dá alguma ajuda para a gente dar conta do recado, mesmo que eles causem dor, principalmente no caso de atividade física. Mas Deus não explica para nós o que Ele está fazendo. Ele não nos diz o porquê. Não há qualquer indicação que Deus tenha respondido a Jó a sua pergunta, por que, Senhor? Deus nem sequer permite que nós, que somos leitores de Jó, tenhamos uma conclusão clara do porquê ele permitiu que Satanás afligisse a Jó da maneira que fez. O que podemos concluir de maneira genérica é que Deus agiu de forma a dar a Jó o mesmo que ele promete, por exemplo, em Romanos 8:29. Deus queria conformar Jó mais e mais à estatura de Cristo, queria fazê-lo participante da sua santidade. O texto traz um diálogo perto do seu final, onde Deus parece ter conseguido fazer Jó reconhecer que através das suas provações ele passou a um relacionamento mais profundo e significativo com Deus. Jó diz, eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Parece que esse era um dos intentos de Deus. Pelo menos parece coerente com outros textos das Escrituras. Mas o interessante é que o próprio Deus jamais revela o porquê. E é interessante nós notarmos que durante o processo da adversidade, dificilmente nós vemos propósito nela. Coloque-se na pele de José, lá vou eu de novo para José, ao ser vendido como escravo, ou ir para a cadeia por algo que ele não fez. Claro que quando se tornou o primeiro-ministro do Egito, quebra-cabeças fechou. Mas mesmo que não venhamos a entender, Deus ainda quer que confiemos em sua sabedoria para fazer o que precisa ser feito, para que participemos da sua santidade, para sermos conformados à imagem do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós não devemos ficar atrás do porquê, Senhor, que é tão comum para nós. É claro que eu não estou falando daquele primeiro impulso, tão natural e espontâneo, quando a calamidade nos atinge. Eu me refiro àquele insistente e exigente ato de cobrar de Deus que nos explique, aquela tônica tipo punho cerrado que afronta Deus. A reação espontânea e primeira é natural. A cobrança persistente e exigente não, essa é pecado. Por exemplo, há 3 salmos que começam com porquê. Salmo 10:1. Senhor, por que estás tão longe? Salmo 22:1, por que me abandonaste? Salmo 74:1, por que nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? Mas todos esses salmos terminam com uma tônica de confiança em Deus. O porquê inicial era apenas um clamor de angústia, uma reação natural, humana à dor. Nenhum dos salmistas permitiu que o porquê persistisse, criasse raízes, virasse um tom acusatório contra Deus. Agora, você quer ter uma surpresa? No livro de Jó, há 16 ocasiões diferentes em que ele parte para o porquê, Senhor. E no auge da sua busca por resposta, Jó chegou a dizer o seguinte, preste atenção, se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós. Nós quem? Eu, Jó e Deus. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e ir à sua habitação.
Eu lhe apresentaria a minha causa e encheria minha boca de argumentos. Jó foi tão persistente quanto ele foi petulante. E Deus jamais respondeu o porquê, limitou-se a responder quem. E quando Deus respondeu quem, toda a falsa modéstia de Jó caiu por terra. Foi substituída por contrição e arrependimento. Depois de ouvir Deus falar quem ele era, Jó diz assim: eu falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, 3 e 5. Já disse do provável motivo de livros como Esther e Ruth estarem na Bíblia, enxergar a mão soberana de Deus agindo nos bastidores a favor do seu povo. Você quer saber um dos prováveis motivos do livro de Jó estar na Bíblia? Acabar com os nossos porquês, Senhor, persistentes e petulantes. Precisamos aprender a confiar em Deus quando Ele nos diz, ou melhor, quando Ele não nos diz o porquê. Quando não entendemos o que Ele está fazendo. E isso é muito simples. É porque os caminhos de Deus são insondáveis. Mesmo que nós paremos de cobrar, ou não cobremos de Deus uma explicação, não é incomum nós tentarmos entender aqui dentro, com os nossos botões, o que Deus está fazendo, porque não admitimos ficar sem uma explicação racional quando a adversidade nos atinge ou atinge os que nos são queridos. Nós precisamos perceber que se trata de uma tentativa infrutífera, porque os caminhos de Deus são insondáveis pelo simples fato que a infinita sabedoria de Deus é incompreensível à nossa mente finita. O próprio Deus deixou isso muito claro através de Isaías, capítulo 55, versos 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Repare que o texto está dizendo para nós que os céus, por padrões humanos, são imensuráveis. Tanto quanto os pensamentos de Deus são inatingíveis para a mente humana. Paulo diz a mesma coisa lá em Romanos 11, 33. Aquela tremenda doxologia, depois de ele falar da parte doutrinária em Romanos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. A sabedoria de Deus é insondável. Suas decisões inescrutáveis, ou seja, não há como esquadrinhar, como examinar o que ele faz. Seus métodos são misteriosos e não deixam traços, não deixam dicas para nós. A menos que ele resolva revelar isso. Nas Escrituras, é claro. Como é absolutamente sem sentido nós tentarmos entender o que Deus está fazendo, o motivo pelo qual Ele está agindo da forma que Ele está agindo. A única forma de termos paz no coração em termos de adversidade é chegarmos ao ponto de realmente crer que os caminhos de Deus estão num patamar simplesmente inatingível para nós. Enquanto temos a certeza de que Ele está agindo para o nosso bem e para a sua própria glória. Quando eu recebi a notícia de que meu pai estava com câncer, como todo mundo numa situação assim, eu comecei meus questionamentos diante de Deus. E Deus foi tão paciente comigo, quanto Ele foi com Jó, porque a minha atitude foi altiva. Logo que eu recebi a notícia, eu me coloquei de joelhos junto com a minha esposa, nós éramos recém-casados. Eu passei uns 45 minutos brigando com Deus. Mas Ele, na sua infinita misericórdia e graça, foi aplicando o seu bálsamo ao meu coração, à medida que as motivações dos meus pensamentos eram por Ele reveladas. E enquanto eu me expressava diante dEle. Com o passar do tempo, também por pura graça, Deus me presenteou com Provérbios 20 e 24. Um versículo que me acompanha. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho?
E uma missionária idosa que havia passado por situações de vida muito difíceis, muito piores do que a que eu estava passando, me ajudou a compreender melhor esse versículo com o seu próprio testemunho. Olhando para o versículo, ela disse para mim: quando eu percebi que eu não podia entender, eu descansei. Deus não apenas me dera um texto forte e claro, Ele me supriu com um comentário vivo de quem o conhecia bem mais intimamente do que eu. Queridos, nós precisamos saber orar a Deus como Davi orou, quando o assunto é sabedoria de Deus. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Ele diz no Salmo 131. Por isso, não tente interpretar. Apenas aprenda. Já que a sabedoria de Deus é insondável e seus caminhos inescrutáveis, todo cuidado deve ser tomado para não tentarmos interpretar o que Ele está fazendo em sua providência, especialmente em eventos específicos pelos quais nós estamos passando ou nos quais nós estamos envolvidos. Precisamos tomar muito cuidado, e aqui eu tenho que escolher as minhas palavras. Muito cuidado com aqueles que se apresentam como intérpretes dos porquês e paraquês de Deus. Está fazendo isso ou aquilo na nossa vida. Cuidado com os que dizem: Deus permitiu que isso acontecesse para você para que você aprendesse isso e aquilo. Ou aqueles que vão além e dizem: Deus me revelou que o que você vem passando é por isso e por aquilo, blá, 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 blá. Gente, não é preciso muita inteligência para perceber quão fora de prumo essas atitudes são à luz do que nós estamos deixando a palavra de Deus nos ensinar a respeito da sabedoria inescrutável de Deus. É claro que não tentar interpretar não significa que não devemos procurar aprender acerca da providência de Deus, assim como de sua vontade revelada nas Escrituras. Ao contrário, como nós já vimos anteriormente, o salmista aprendeu experimentalmente os decretos de Deus, na medida que, tendo conhecimento deles através das Escrituras, Deus lhe permitiu passar pela aflição. O povo de Israel também aprendeu através da providência difícil vinda da parte de Deus. Eu uso esse termo, providência difícil, como eu uso no meu DVD a respeito de Jó, onde as expressões que eu uso ali são providência tranquila, quando tudo na nossa vida caminha sem dificuldades ou com poucas dificuldades, providência difícil, quando Deus permite adversidades maiores que nos acometam, como com o povo de Israel no deserto, e providência quase impossível de suportar, quando chega ao nível da provação que Jó enfrentou. Então Israel passou por providência difícil lá no deserto. E o texto bíblico diz assim para nós: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções se iriam ou não obedecer seus mandamentos. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois sustentou com maná, que nem vocês e nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Deuteronômio 8, 2 e 3. Deus se utilizou da providência difícil para ensinar seu povo, pois não havia como irem à despensa para escolher o que fazer de comida. E Deus fez isso para que fossem totalmente dependentes dele. Deus estava conduzindo seu povo a uma terra de fartura, e ele sabia que eles seriam tentados por orgulho a se achar, como diz o gaúcho. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a minha força, ou a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda essa riqueza. Deuteronômio 8,17. Por isso Deus ensinou a Israel a depender dele. Mas é revelador também nós atentarmos para o fato de que a sabedoria de Deus é mais alta que a de nossos inimigos. É importante nós sabermos que a sabedoria de Deus não é apenas mais alta que a nossa sabedoria. Tanto quanto os céus são mais altos do que a terra. Para nós é
É reconfortante. É importante nós atinarmos que a sabedoria de Deus é mais alta que a pseudo-sabedoria e a astúcia dos nossos inimigos. Isso traz tranquilidade para o nosso coração. Eu não sei se você concorda comigo, mas me parece que é mais fácil nós lidarmos com a adversidade advinda das circunstâncias que com a adversidade que nos atinge pelas mãos de outras pessoas. Parece que Davi pensava assim: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Não é incomum pessoas maquinarem, conspirarem contra nós, tratando-nos de forma injusta, tirando proveito, nos usando para conseguir seus intentos, tantas vezes maldosos e egoístas. Mas conforme já dissemos na mensagem passada, não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Provérbios 21:30. É por isso que podemos dizer como Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? A mais abominável maquinação de nossos inimigos só poderá realizar o que Deus soberanamente ordenou para nós. E em sua infinita sabedoria ele viera habilmente fazer. Eu sempre volto a José. Vocês já me conhecem. Seus irmãos tinham intenções malignas de se livrar do irmão por uma vez por todas. Mas Deus tinha planos de usar as maquinações deles para enviar José à frente da família para o Egito, não apenas para preparar terreno para eles, que no Egito haveriam de se multiplicar e se tornar a nação de Israel, mas também para que José fosse o provedor para o mundo da época daqueles 7 anos de fome que estavam por chegar. Eles tensionaram suas ações para mal, mas Deus as tensionou para bem. Saul fez de tudo para matar Davi, porque ele estava recebendo mais louvores por suas proezas militares do que Saul. Mas Deus usou aqueles anos em que Davi passou se escondendo de Saul para forjar em Davi a têmpera que fez dele um grande rei, um homem segundo o coração de Deus. Foi durante esse período que Davi escreveu a maioria de seus salmos mais tocantes. Dentre eles o Salmo 34, talvez o mais forte para nos trazer ânimo em momentos difíceis. O que Saul tensionou para mal, Deus tensionou para bem. Satanás recebeu permissão para afligir Paulo com um espinho na carne e provavelmente pensou que tinha a faca e o queijo na mão para liquidar com a eficácia do ministério de Paulo. Mas, na verdade, ele estava sendo um instrumento de Deus para colocar Paulo em situação de aprender a suficiência da graça de Deus. E que a sua força, a força de Paulo, se aperfeiçoava justamente na fraqueza. Diz 2 Coríntios 12:9. O efeito disso foi tão grande que Paulo teceu para nós em um único versículo um quadro extremamente exato e revelador do que esperar quando Deus nos abre grandes oportunidades ministeriais. 1 Coríntios 16:9 diz: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Quando milhões de crentes descobriram a suficiência da graça de Deus através do meditar desse episódio relatado em 2 Coríntios 12:9, o espinho na carne de Paulo, quantas pessoas não foram abençoadas por isso? Quantos milhares de obreiros não têm aprendido com essa experiência prática de Paulo de que o ministério em que Deus verdadeiramente está abrindo portas sempre terá a contrapartida da resistência do nosso inimigo espiritual? Mas nesse quadro de oposição, o que Deus está visando é o nosso bem e a sua própria glória. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a sabedoria de Deus nos eventos mundiais. Para terminar, seria bom que, além das nossas circunstâncias pessoais, nós podermos perceber que a infinita sabedoria de Deus norteia o seu poder soberano que governa o mundo. Ao olharmos para muitos dos acontecimentos do nosso mundo, parece que boa parte deles está fora do controle de Deus. Por que 12 alunos daquela escola do Rio, 80 jovens no acampamento da Noruega, 12 pessoas naquele cinema do Colorado, alguns anos atrás, deveriam morrer de forma tão trágica? Isso sem falar no 109, as 109 crianças soterradas naquela montanha de detritos lá do país de Gales em 66.
Por que nações aparentemente mais ímpias parecem prosperar no cenário mundial, como por vezes parece acontecer com grupos como esse Estado Islâmico? Por que ricos, eu estou falando de seres humanos e organizações, usam suas riquezas para oprimir os que nada têm e lucram mais e mais com essa exploração? A resposta mais simples é que isso se deve a um mundo amaldiçoado pelo pecado. Mas se cremos que Deus é soberano, como tratamos nas mensagens anteriores, aí temos que concluir que Deus está no controle de todas essas tristes circunstâncias e que Ele está norteando cada uma delas pela sua infinita sabedoria para que cumpram o propósito por Ele designado. Não se trata de um amontoado de eventos descontrolados e sem conexão. Eles todos fazem parte, sim, do plano perfeito, do padrão perfeito de Deus, que um dia se comprovarão terem sido para a glória de Deus e para o bem da sua igreja, que somos nós. Assim como eu já falei que nós devemos parar de perguntar por que, Senhor? Parar de procurarmos resposta, mesmo que seja apenas no nosso íntimo. Ou pararmos de tentar entender o bem em cada uma das nossas adversidades. Da mesma forma, nós precisamos aprender a aquietar o nosso coração em relação ao governo de Deus em termos de mundo, em termos de universo. Eu confesso a vocês que isso para mim é um tremendo desafio. Mas quando eu percebo que eu não entendo, eu tenho que descansar em Deus. Como declara o Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E o Salmo 132:1. Acalmei e tranquilizei a minha alma, conforme declarou Davi. Na próxima mensagem, nós começaremos a enfocar um outro atributo de Deus que tem tudo com esse acalmar de nossa alma, o amor de Deus. Nós queremos investir tempo no aprofundar desse conhecimento, assim como no experimentar esse amor, tudo em relação à nossa confiança em Deus. Deus permitindo, até a próxima semana. Deus lhe abençoe.